Se alguma vez eu pensei em me casar, eu já não penso mais. Aviso, eu falo os nomes dos personagens como eu bem quero. Não espere que eu tenha um sotaque medieval, porque eu não vou ter. Então eu vou falar Jaime, vou falar Jorah, vou falar como veio na minha mente. É inegável que esse terceiro livro da saga é marcado por uma série de casamentos. 4 são extremamente relevantes no total. O casamento da Sansa com Tyrion, o casamento sangrento, ou o casamento vermelho, e o casamento do Joffrey com a Margaery, e, no final do livro, o casamento de Lysa com o Mindinho. E como toda boa narrativa que envolve casamento, acontecem traições. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais da narrativa em si. Começando com a minha felicidade ao ver que logo no início do livro, o Jaime já aparece com voz narrativa. Eu não sei vocês, mas eu imagino o Jaime igualzinho ao Jasper de Crepúsculo. Além dele, o Sam também virou um narrador, e os dois são boas adições para esse livro. No início desse livro, o autor mesmo parece que se tocou do que eu falei. Tem que dar ênfase ao fato de que coisas que estão acontecendo no início desse livro aconteceram simultaneamente ao final do outro livro, ou seja, o editor me cortou, mas isso era pra estar junto. Se nos livros anteriores a adição de novos narradores nos servia para mostrar o que estava acontecendo em diferentes lugares do reino, essa adição de narradores nos serve para aproximar as narrativas. Nesse livro, George R. R. Martin fez uma alteração na narrativa, porque antes ele narrava de uma maneira quase cíclica. Por exemplo, o personagem X tinha o seu capítulo narrado, então o personagem Y e a personagem Z e assim por diante, e era dada quase uma volta, às vezes não tão completa, às vezes menos, até que o personagem X voltasse a narrar de novo. Nesse livro, contudo, acontece mais de uma vez de personagem X narrar, próximo do ser do personagem Y, que estava na mesma situação e no mesmo lugar que o personagem X. Então, e eles podem até alternar entre si. Ou seja, se antes a gente ia de um lugar do reino para o outro, nesse livro, às vezes, a gente continua no mesmo lugar, um capítulo após um capítulo. Isso acontece, por exemplo, no final do livro, com Tyrion e a Sansa, na hora do casamento. Acontece também entre a Arya e a Catelyn, sendo que elas estavam no mesmo ambiente, né, na mesma coisa narrativa, e também entre o Jon e o Sam no final, com toda a questão da muralha. Esse é um recurso que foi bem interessante o uso, porque você não tem que ficar mais naquele ai meu Deus, isso ia acontecer com o personagem, e aquele desespero de saber qual foi o destino dele no fundo da mente, mas que ao mesmo tempo não precisava ter sido usado em várias situações, porque eu estava acostumada já a ficar desesperada pensando no fundo da minha mente o que está acontecendo com esse personagem, enquanto eu vi o outro personagem se ferrando. Foi um recurso narrativo interessante e novo, que deu uma dinamizada na maneira como ele narra, mas ao mesmo tempo eu acho que ele abusou dele um pouquinho. Algumas cenas ficariam melhor mesmo com uma separação maior entre elas e com outro personagem fazendo a gente olhar para o outro lado do reino nesse momento. E quanto aos personagens com a voz em si, tanto o Jaime quanto o Sam já eram personagens carismáticos por si só, mas eles acrescentaram bastante à narrativa, porque o Jaime agora, ele começou a se afastar da própria família Lannister, porque o que ele viveu, tudo que ele é, já não condiz mais com o que a família se tornou. Tanto que ele chega a pensar, todos dizem que os Lannister ganharam a guerra, então por que sinto que eu não venci? Agora que ele tem voz narrativa, ele tá se aproximando mais do Tyrion, que era o irmão com quem ele já simpatizava, porque os dois estão começando a ser outsiders, ou tipo, serem pessoas que estão à parte da família. O Sam, por outro lado, é o Sam o covarde, e ele traz essa covardia dele, né, pra narrativa, e que ao mesmo tempo ele é o personagem que proporciona um dos momentos mais alegres e mais carinhosos da narrativa, que você consegue dar um sorriso e fica tipo, ufa, não morreu ninguém ainda. Então ele é uma leveza que foi bem acrescentada para a narrativa. Além deles, né, continuamos com os que já estavam no livro anterior. O Davos, que continua chato, mas nesse livro ficou um pouco mais legal. Mas ele continua sendo aquela narrativa que toda vez que chega eu não tô tão animada para. Tanto que eu até me esqueci que o Stannis estava em jogo quando o Stannis chegou e ajudou a proteger a muralha no final do livro, o que foi uma ótima cena. Mas o Davos me fez esquecer que o Stannis, que é um ótimo personagem, estava tão forte assim. A narrativa da Catelyn sofreu uma mudança muito brusca em relação aos outros livros, porque nesse livro a narrativa dela é muito marcada pelo luto, pelo sofrimento dela e pela desesperança. Então não é nem difícil de prever que os Stark não vão ter um futuro bom nesse livro, porque ela já tá morta. E no final do livro, ela continua morta, né? Mas deu uma revivida.
buscando sua vingança. A Sansa, você fica nervosa toda vez que chega o capítulo da Sansa. A Sansa é igual a Mary Jane. Ela sempre tá nas mãos de um monstro. A Arya, a narrativa da Arya nesse livro, interessante, que ela serve pra conectar os personagens e coisas que acontecem na narrativa deles, coisas pequenas, mas acaba que ela perpassa por vários personagens e várias histórias que um personagem conta, um outro personagem do outro lado do reino também tá contando. Então você vai pegando pequenos pedaços de uma história que geralmente começa com o capítulo da Arya e você consegue ter uma imagem melhor e maior no final. O Tyrion, nesse livro, ele tem um pouco menos de protagonismo, mas continua sendo Tyrion, continua sendo um ótimo personagem. O Bran, ele fica meio de escanteio assim, só que ao mesmo tempo você quer saber o que tá acontecendo com ele, porque ele tá numa das jornadas que ninguém sabe nada. O Rickon, o autor, realmente chutou o balde. Ninguém liga pro Rickon. Mas os dois que tem os capítulos mais incríveis desse livro, com certeza, são a Daenerys e o Jon Snow. Os dois que estão desbravando novos povos, novas culturas. Então eles têm os capítulos mais interessantes, na minha opinião. Jon Snow, quando ele tá andando e lutando ao lado dos selvagens, quando ele tá traindo os selvagens, quando ele tá com a Ygritte, e no final, quando ele tem que defender a muralha, são capítulos muito bem escritos. E a Daenerys tem aquela cena incrível, imperdível dela libertando os Imaculados, porque eu jamais acreditei que ela fosse vender um dragão, pelo menos até esse ponto da narrativa. E todos eles vibrando e gritando mãe, mãe, mãe! E mão de dragões, e Khaleesi e tudo. E imperdível. Então eles dois, que são os personagens que antes estavam mais à parte, e continuam estando à parte, conseguem ter grande destaque nesse livro. A questão da traição. Como todo bom casamento, há traições. E esse livro é uma traição atrás da outra. A maior de todas elas é a traição que acontece durante o Casamento Vermelho, em que era para ser um casamento pacífico e para firmar uma aliança entre os Stark e os Frey, que são os donos das gêmeas, mas os Frey já tinham passado pro lado Lannister, então eles fazem uma verdadeira chacina nos Stark, nos exércitos do Stark. E, tadinho, o Robb me lembra o Pedro de Nárnia, que é um rapaz honroso, corajoso, mas que ao mesmo tempo é jovem, se apaixonou por uma garota, fez uma burrice e foi expulso de Nárnia, no caso do livro. Dói ver aquela cena, é uma cena difícil, mas desde que começa você sabe que, uma passagem, você sabe que vai dar alguma merda. Eu não sei ainda como eles não aprenderam a confiar nos lobos. Se o lobo chegou, cheirou a tua mãozinha e falou e rosnou, não é pra confiar naquela pessoa. Além disso, tem outras grandes traições, porque você aprende, e eu fiquei chocada com isso, eu achei muito bem arquitetado, que a Lysa Arryn, a maior burra da história, porque se você falar que a Sansa é a maior burra, você não conheceu a Lysa Arryn. Porque a Lysa Arryn, meus queridos, ela é uma pessoa que tá muito apaixonada e por isso ela está cega. Então, aquele assassinato do marido dela, que basicamente começou a guerra, foi ela. Quando eu vi isso, eu fiquei, não pode ser. Outra traição também acontece logo depois disso. O Mindinho trai a Lysa Arryn, empurra ela, né? Além de que trai a Sansa e tal. A Sansa tá aprendendo que a vida não conta fadas, não é uma canção. E além de tudo isso, a Daenerys ainda tá com aquela voz no fundo da mente falando 3 traições. Uma já foi, mas e as outras 2? Então ela descobre que os 2 companheiros dela de viagem estavam mentindo pra ela. Não só isso, como um deles era um informante e o outro era um dos que traiu seu pai para o usurpador. Então a Daenerys não tem mais em quem confiar. Tanto que tem uma cena que ela vira pra uma das novas companheiras dela, e fala: nunca me traia, por favor, continue comigo. E ela acredita que já foram duas traições agora. Pra mim não foi nenhuma das 3 ainda. Vai que ela tava se enganando, ainda vão ter 3. Sangue, amor e ouro. Vamos ver, né? E outra traição. Quando descobrem quem envenenou o Joffrey. Aliás, Joffrey já vai tarde. Mas foi a avó, aquela avó. Eu sabia que ela não podia ficar passando despercebida, porque ela tem uma passagem muito boa em que o autor introduz ela. Ele não faria uma personagem ter tanto destaque, ser tão altiva, se ela não fosse ter um papel importante. Então, e ele faz isso bem, porque ela tem essa cena de destaque, então ela fica apagada pro resto da narrativa, e você fica, ué, mas ela vai deixar a Margaery se casar com esse monstro, ela que é tão protetora, e no final você vê que ela não vai se casar com o monstro, a voz estava por dentro. O personagem de ascensão. Mindinho. Sinto que a gente já ficou tanto tempo na narrativa focando no eunuco
que a gente acabou esquecendo do Mindinho um pouco nesse livro, pra ele voltar com força no final desse volume. Brienne de Tarth, que ainda com certeza ainda vai ter muita coisa. Sam, Jon Snow, claramente. A Arya e a Sansa continuaram meio estagnadas, então vou deixá-las aqui. Mas acho que esses 4 são os principais personagens de ascensão desse livro. Talvez esteja me esquecendo de algum, talvez não. Uma passagem muito boa também foi quando o mestre Aemon, da Patrulha da Noite, se encontra com os Stannis e pede pra ver a espada dele. E o Sam, aos olhos dele, fala com ele sobre a espada, mas o próprio mestre, mesmo sendo cego, percebe que a espada não estava queimando, logo aquela não era uma espada que era realmente destinada para ele. E ele percebe que tudo aquilo era uma fabricação da Melisandre, por mais que talvez mesmo ela queira acreditar naquilo, mas que os Stannis não é o salvador destinado. Ou seja, não se pode confiar. Aliás, eu achei muito encantadora a cena da Sansa construindo o castelo na neve. Tipo, foi realmente ela lembrando de Winterfell e tendo um momento muito bacana consigo mesma, até o Mindinho estragar beijando ela. Esse livro foi muito melhor do que o segundo. O segundo realmente era um degrau para se chegar nesse livro, um degrau longo e cansativo, mas era um degrau. E esse livro chegou numa torrezinha, vamos ver se ainda tem outras torres nesse castelo. Então esse é um livro muito longo, eu já nem sei mais de qual parte é cada coisa que eu tô falando, porque as coisas foram acontecendo e eu fui perdendo a noção. Mas ele bem melhor do que o segundo, foi uma ótima leitura. Você fica realmente preso naquilo, intrigado, e você já sabe que eu tô pronto pra todo mundo morrer já. Mas eu cada vez mais simpatizo pela Arya. Aliás, achei muito boa a Arya ficar junto com o Cão de Caça. Achei que foi uma tacada realmente boa, porque ela é a única que lembra ele da humanidade, porque ela lembra ele da irmã, e ao mesmo tempo ele é o único que vai conseguir dar algum seguro pra ela, alguma segurança naquele mundo que agora quer matar todos os Stark. Esse final do livro é muito bom, deveras melhor que o do primeiro livro. Você não só termina com um pico, né, com o Mindinho empurrando a Lysarryn da torre, mas você depois ainda tem um epílogo que te faz ver, caramba, a Catelyn tá viva. Esse final realmente me deixou muito satisfeita, estou muito animada pro próximo. Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda não sei fazer isso muito bem, mas eu tô tentando melhorar. E como vocês podem ver, aqui falta o último livro, o terceiro livro do Game of Thrones, que é o que eu estou falando sobre no momento.